Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Jesus, Tu és adorado, Jesus. Quem achou diz amém. Segunda Reis 4:1 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Até aqui, Pai, essa é a tua boa, perfeita palavra. Fala conosco, Senhor. Somos os teus filhos e sabemos que todo fundamento vem da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é espírito e vida. A tua palavra, Senhor, ela libera chaves sobre a nossa vida. A tua palavra, ela traz o sobrenatural até nós. A tua palavra aumenta a nossa fé, e a fé traz à existência as coisas que nós não conseguimos ver no momento. Meu Deus, que a tua palavra, Pai, ela encontre boa terra em nossa vida, que ela encontre boa terra em nosso coração, para que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Eu tenho uma palavra muito simples, porque, irmãos, as escrituras são simples. O evangelho é simples. Fazer a vontade, compreender a vontade de Deus é simples. O que nós temos que trabalhar muitas das vezes é a nossa capacidade de atitude, é a nossa capacidade de ir até o final, de perseverar, de ser consistente, é a nossa entrega ao evangelho. Ontem nós tivemos uma reunião de homens e foi uma benção, amém, homens? Amém. Glória a Deus. E eu trabalhei alguns pontos ali com aqueles irmãos, e um deles que eu tratei foi sobre a atitude. E nessa noite, o tema dessa mensagem é a importância da atitude de fé na multiplicação do azeite, ou simplesmente na efetivação do seu milagre, na efetivação daquilo que você tem buscado diante de Deus. E a falta de atitude, irmãos, ela muitas das vezes, ela nos rouba do presente, ela nos rouba portas, ela nos rouba um tempo de bênção, porque muitas das vezes ficamos esperando mais uma palavra, ficamos esperando mais alguém dizer alguma coisa, ficamos esperando alguma circunstância chegar. E o sábio Salomão, um dia ele diz: quem olha para o vento não semeia. Há momentos da nossa vida que nós temos que agir. Há momentos da nossa vida que nós temos que nos lançar, que nós precisamos correr risco. A fé é correr risco. Fé fala de correr riscos. Fé fala de eu entrar em uma dimensão aonde eu não tenho mais a segurança da situação, porque senão não seria fé. A fé fala justamente de eu entrar numa situação aonde eu não tenho todas as condições. É uma certeza de algo que eu não conheço. É uma convicção de algo que eu não vejo. E para a fé se mover, nós precisamos nos mover. E para isso é muito importante que você faça acontecer com o que você já tem. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Eu preciso fazer acontecer com aquilo que eu já tenho. Aprendeu? 1, 2, 3.
aleluia por isso? Você precisa fazer o seu melhor com os recursos que já estão na sua mão. Você precisa fazer o seu melhor com a medida de fé que você tem, com a medida de Bíblia que você tem, com o emprego que você tem, com o alcance que você tem, com aquilo que está na sua mão. Você precisa fazer o melhor, porque Romanos 4,17 vai dizer que o nosso Deus, Ele chama as coisas que não são, como se já fossem. Isso é muito forte, irmãos. O Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem, ou como na outra tradução que eu disse aqui, Ele simplesmente chama coisas que não são como se já fossem. Então quando você está enfermo e você já fala: Senhor, eu te agradeço pela minha cura, você já está trazendo à existência uma coisa que ainda não existe, mas pela fé você está trazendo à existência. Eu não lembro muito bem. Nós fizemos uma campanha. Eu era de uma igreja que tinha campanha. A minha igreja de base era uma igreja pentecostal, chamava Igreja Brasil para Cristo. E eu lembro que teve uma dessas campanhas que tinha uma casinha de madeira. E naquele tempo nós pagávamos aluguel. E uma coisa é pagar aluguel, outra coisa é pagar aluguel no Morro da Formiga, irmãos. A gente pagava aluguel lá no Morro da Formiga. E assim, vocês não têm ideia dos desafios que haviam ali no Morro da Formiga, né? E eu lembro que naquela campanha ali da caixa, uma das coisas que a minha esposa colocou ali foi que nós conseguiríamos uma casa. E nós não tínhamos nenhum tipo de emprego que possibilitasse comprar uma casa. Nós não tínhamos reservas financeiras que possibilitavam comprar uma casa. Nós não tínhamos herança que possibilitavam comprar uma casa. Mas a fé traz existência às coisas que não existem. E aí eu lembro que no meu trabalho alguém comentou assim, um crente: hoje é o último dia de inscrição de umas casas, tipo casa da Coab, igual tem aqui em Barroso. Hoje é o último dia de inscrição de umas casas. E aquele irmão sabia que eu não tinha casa. Falei: varão, a malequita, né? Mas eu dei um jeito, avisei para minha esposa e tal. Nós corremos lá no lugar. E eu lembro que a Paula estava grávida da Nicole, barrigão assim, grávida da Nicole. E chegamos lá no lugar que fazia inscrição da casa no último dia. No último dia. Colocamos os nossos olerites sobre a mesa, nossa carteira de trabalho. Os dois ganhavam um pouco mais que salário mínimo e tal. E aí o Senhor olhou assim para a gente, falou bem assim: vocês vão conseguir uma dessas casas, e das maiores que vão ter, que eram 3 tamanhos de casa, e das maiores que vão ter. Nós fomos no último dia, no apagar das luzes, e nós conseguimos aquela casa. E dos 3 tamanhos, do tamanho maior. Deus é bom, não é bom? Deus é bom. Mas aquilo começou aonde? Colocando uma oração numa caixinha de 20 centímetros por 20 centímetros. Começou numa atitude de fé. Começou num e aí através da sua atitude de fé, Deus vai abrir portas. Você crê nisso? Deus vai abrir portas. Só que você tem que entrar por elas. Deus não vai te dar nada de mão beijada, mas Deus vai abrir portas. Deus vai te colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar chaves diante de você. Mas entenda, Deus só coloca a chave na mão de quem sabe o que é uma porta. Deus não vai colocar a chave na mão de alguém que não saiba o que é uma porta. É preciso, é necessário que você ative mais a sua fé. É necessário que você comece a viver uma vida de atitude, a ter uma vida, um papel mais protagonista,
a ter um papel de maior importância do que vai acontecer com você até dezembro deste ano. Eu não vou perguntar assim, por exemplo, quantos estão insatisfeitos com o seu salário? Que talvez até a cadeirinha levanta ali e fala, eu estou insatisfeito. Mas a pergunta é, você está pensando em fazer, por exemplo, um curso esse ano? Um aprimoramento? Você é empreendedor? Você vai aprender alguma coisa diferente? Porque se nós não tomarmos atitudes diferentes, nós viveremos sempre as mesmas realidades. Irmãos, essa igreja tem uma bênção de prosperidade. Eu lembro do primeiro ano dessa igreja, o primeiro ano, eu como pastor nessa igreja, nós estávamos numa oração às 6 da manhã. E nós somos aquele dia uns 8 a 9 homens. E eu não esqueço, uns 6 deles estavam desempregados, pastor Vanos. Uns 6 desempregados. Aí, quem era crente lá no Bandeirante, lembra que não tinha uma muretinha lá no fundo? Eles sentaram lá, os 6 desempregados naquela muretinha. E aí, nós oramos por aquilo. Continuei orando na minha casa com minha esposa. E daqueles que estavam desempregados, nenhum mais viveu um tempo de desemprego. Pelo contrário, estavam trocando de emprego. Ó, pastor, saí dessa benção e fui para outra. Ó, saí dessa, fui para outra. Teve esposa que falou assim que a gente, pastora, o meu esposo, ele está sempre desempregado. Agora o problema é o inverso, esse homem está sempre trabalhando demais. Deus tem aberto portas. Deus tem prosperado. Mas nós precisamos de atitudes. Esse texto aqui fala de uma mulher. E essa mulher do texto, a Bíblia não fala o nome dela. Só que a Bíblia vai trazer algumas características. Primeira coisa que vai dizer é que essa mulher era viúva. E viúva de um homem de Deus. Deixa ali para mim, por favor, o texto, se for possível. Não, pega na sua Bíblia aí. Estão usando o computador lá? 2 Reis 4. Pega ali a Bíblia comigo, ó. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, o quê? Teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Será que a nossa esposa falaria assim da gente também? Ó, ele era servo, ele temia o Senhor. Então esse homem aqui, ele já tem 2 aprovações da maior fiscal de um homem, que é a sua esposa. Está aqui os pastores, né? Sabe que a nossa esposa é a nossa maior fiscal, né? Depois do diabo, porque às vezes a gente está errando, é a esposa, né? E isso é bênção, que ela nos mantém ali, ó, pianinho. Nos mantém no melhor que a gente pode ser. E essa mulher está testemunhando: olha, o meu marido, ele era servo. Era teu servo, profeta. Ele temia o Senhor. Ele teve uma entrega. Ele teve uma vida. Alguns dizem que esse homem que morreu aqui no cenário era o profeta Obadias. E se for o profeta Obadias de fato, ele sustentou 100 profetas, escondendo eles de Jezabel, sustentou com seus próprios recursos, correndo o risco de ser morto pela rainha. Mas o tão importante do que saber quem que é esse marido, é saber, ele era servo. Ele era um homem de Deus reconhecido na sua casa. Mas agora esse homem morreu. Ele morreu. E aí a esposa está vivendo um drama. Ela está vivendo um drama emocional, porque ela está no luto. Ela perdeu o esposo. Ela está em luto. Os seus filhos, tudo indica que ainda são pequenos, não conseguem sustentar a casa trabalhando. E além desse luto que ela está vivendo uma crise financeira seríssima, porque o texto diz que o credor, ele estava lá para levar os seus filhos como escravo. Você imagina o drama dessa mulher? Imagina o aperto do coração dela. Ela perdeu o marido e agora estava
em vias de fato de perder os seus filhos. Que situação dramática. Imagina como seria essa mulher olhando, passando, talvez visse os seus filhos trabalhando de escravo. Era uma tristeza muito grande. A mulher naquela cultura, ela sofria bastante, irmãos. Ela sofria muito. Você vai ver, por exemplo, também no texto da viúva de Naim, que ela está indo enterrar o seu único filho, que também estava ficando ali por conta, estava ficando sem garantia nenhuma. Então aqui temos uma mulher crente, uma mulher cristã, de um lar cristão, de um lar fundamentado, mas eles estão enfrentando um momento de desafio. Eles estão enfrentando um momento de crise. Eles estão enfrentando medo. Estão enfrentando vergonha. Porque para chegar no nível do credor falar: a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou levar os seus filhos, ele provavelmente já tinha que cobrar 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. E a lei permitia que, quando fosse comprovado que era impossível pagar as dívidas, os seus filhos ou a própria pessoa poderia ser tomado como escravo. Então era uma situação altamente complicada. E diante daquela situação altamente delicada, essa mulher, ela toma uma atitude. Por isso que eu disse que as atitudes, elas mudam situações. A atitude, ela tem uma importância muito grande. Porque essa mulher podia simplesmente pensar: eu vou sentar aqui, eu vou chorar, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho a quem recorrer, eu vou simplesmente aqui esperar a levarem os meus filhos. Mas não, ela arruma ainda mais um pouquinho de força, ela arruma mais um pouquinho de esperança, e ela vai até o profeta Eliseu relatar sua situação como talvez a última instância, a última chance que ela tinha. E ela chega e conta a história. O profeta escuta aquilo e fala assim: o que eu hei de te fazer? O que eu posso fazer? E ele pergunta: dize-me, o que é que você tem em sua casa? O que você tem lá? E muito provavelmente alguém que estava a ponto de perder os filhos, a resposta automática é: não tem nada, não tenho mais nada. E aqui entra um ponto muito importante, irmãos, porque muitas das vezes, diante de circunstâncias que se levantam na nossa vida, nós nos enxergamos com uma descredibilidade muito grande. Nós nos enxergamos com uma inferioridade muito grande. Nós nos enxergamos a nós mesmos com uma desesperança muito grande. Nós nos enxergamos com julgamento, com um rótulo de derrota, talvez fundamentado por experiências passadas negativas, talvez fundamentado por palavras que foram lançadas, talvez fundamentados por acusações, por setas, por erros, por decepções. O fato é que muitas das vezes nós fazemos como essa mulher. Nós olhamos para a nossa realidade e não conseguimos encontrar nada de valor. Não conseguimos encontrar um ponto de partida. Não conseguimos encontrar um ponto de recomeço. E alguma mensagem aqui, acho que foi domingo passado, eu citei uma palavra e disse assim: Deus nunca deixa a gente sem nada. Nunca. Deus nunca vai deixar você sem nada, amém? E aí, para mim, o exemplo mais clássico é Jó. Jó perde tudo aquilo de material. Jó fica leproso. O leproso não pode estar perto de ninguém. E a Bíblia vai dizer que Jó ficou ainda com um caquinho de telha. Aí você pode pensar: pastor, mas o que vale um caquinho de telha? Para quem está isolado, leproso, com feridas nas costas, coçando incessantemente,
um caquinho para alcançar as feridas é muita coisa. Deus sempre deixa alguma coisa. Há sempre alguma coisa. Tem algo ainda. Deus sempre deixa a gente com um ponto de recomeço. Pode ser pequeno? Pode. Deus não tem problema com o pequeno, amém? Deus não tem problema com aquele que não tem nome importante. Deus não tem problema com isso. Deus precisa de fé. Um dia o profeta fala para o servo dele: corre lá em cima no monte e vê se está vindo alguma chuva. O rapazinho corre uma, corre duas, corre três, corre quatro, corre cinco, corre 6 vezes. 6 vezes ele vai e não vê nada. E o profeta fala: volta mais uma vez. Na 7ª vez ele fala assim: ó, profeta, agora eu vi lá no oceano uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta fala: então corre, porque vai vir uma grande chuva. Um dia Jesus estava com 5.000 homens, mulheres e crianças. E os discípulos falam: Jesus, libera esse povo aí, porque é muita gente. Libera antes que fica de noite, para que eles possam passar em algum lugar e encontrar comida. E aí Jesus vai testar ele, fala assim: não vou mandar eles embora não. Deem vocês de comer para ele. E aí alguém arregala os olhos: mas como é que nós vamos dar de comida para esse monte de gente? Ainda que eu tivesse 300 denários, não ia dar para comprar um pão com mortandela, igual aquele que tem no projeto do Braidinho para todo mundo. Como é que a gente vai fazer? Mas alguém tem coragem, alguém, aleluia, tem atitude. E é isso que vai acontecer na sua vida, amém? Atitude, coragem. Alguém tem a coragem de pegar um menininho pela mão, e o nome dele é André. André tem a coragem de falar: Jesus, eu estou aqui com um menininho, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ninguém de nós aqui teria aquela coragem, mas André sabia: o pouco na mão do Senhor é muito. O pouco na mão dele é o suficiente para ele fazer coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você nessa noite: talvez você está aqui com pouca força, com pouca fé, com pouca esperança, mas o pouco na mão de Deus, aleluia, é o suficiente para uma grande virada na sua vida. Deus multiplica o pouco, Deus transforma, Deus muda a realidade, mas alguém tem que ter a atitude de fé. Será que você teria coragem? 5.000 homens. Imagina que se fosse aqui na igreja, a gente aqui, ó, com fome, 150 pessoas, traz as crianças, tem um grupo aqui, perto de 200 pessoas. Eu tenho 5 pãozinhos aqui para dividir com vocês. Você teria coragem? Muitos de nós não teríamos. Talvez nós ficaríamos intimidados. E aí quando você se intimida, você está limitando o agir de Deus. Você está limitando o trabalhar do Senhor. Deus pode fazer, irmãos, muito mais do que pedimos ou do que pensamos, amém? Então o profeta fala para aquela mulher: o que você tem na sua casa? Ela fala: eu não tenho nada em casa. Mas antes dela pôr um ponto final, ela resgata: opa, lembrei. Está lá no canto da cozinha, talvez. Está lá atrás de alguma coisa. Não, em casa tem uma botija de azeite. Ela lembrou de algo. Ela lembrou de um ponto de começo. E ela usou a fé. Porque uma botija de azeite, na situação dela, talvez não valeria nada. Não valeria nada. Só que aí, todo milagre tem uma dinâmica. O que eu disse? Todo milagre tem uma dinâmica. E a dinâmica desse milagre começa através da atitude de fé dela. A primeira atitude de fé é reconhecer: eu tenho um pouquinho, mas eu tenho. Quantos querem um milagre na sua vida? Quantos você conhecem? Pode ter um pouquinho, mas você tem.
Você pode dizer isso? Senhor, eu sei. Posso não ter muito, mas eu tenho. Amém? Você tem? Aleluia. Então ela reconhece que talvez não tem muito, mas tem um pouquinho lá de azeite. E aí a dinâmica do milagre vai se desenrolar a partir daí. Então o profeta fala: bom, já que você tem um pouquinho de azeite, então vai e pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Atenção, vasilhas vazias e não poucas. Primeira coisa que a dinâmica desse milagre vai testar: coragem. Vai testar a coragem. Então imagina aqui comigo, imagina, pastor Eduardo, imagina que Deus falou isso para o senhor: vai pedir vasilha para os seus vizinhos. O que você ia falar para um vizinho seu? Como é que bate numa porta? O que fala daí? Pastor Jonas, o que você falaria? Imagina o discurso: toque, 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 toque. Ô viúva, é eu mesmo. Você está precisando? Ouvi que pedir para você umas vasilhas emprestadas. E eu não sei aqui em Minas, mas no Paraná a mulher é curiosa. Aqui em Minas é? E lá em Israel, será que também? A curiosidade é algo que está dentro do osso da costela. E aí, quem veio de costela é cheio de curiosidade. Você acha que ninguém vai perguntar: mas você quer para quê? Para que você quer, uai, uma bacia emprestada? Aí ela teria que falar: porque Deus vai multiplicar azeite na minha casa. Multiplicar azeite? Então aqui a bacia. Tudo bem. Só que ela tinha que ir em outra casa. Toque, 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 toque de novo. Ei, me empresta uma bacia. Me empresta uma bacia vazia, por quê? É porque Deus vai fazer um milagre na minha vida. Você é a viúva que der para todo mundo, dos filhos bagunceiros, daqueles filhos que vão virar escravo, aquele vai ter milagre na sua vida, na sua, que todo dia vem cobrar aqui na sua casa. A gente escuta você escondendo, a gente escuta você falando para os meninos: fala que eu não estou aqui não. Milagre na sua vida, milagre. Então perceba que o milagre, ele vai te colocar numa posição de risco, uma posição de exposição. Então se imagina, buscar as vasilhas, irmãos, não era uma coisa tão fácil assim. Segunda coisa, há um teste ali de relacionamento. Imagina se é uma vizinha. Eu sei que na igreja não tem isso não, em nome de Jesus, mas lá no Paraná tem uns crentes que brigou com os vizinhos tudo. Aqui não tem não, amém? Mas lá em alguns lugares tem, Leandro. Uns crentes que brigou com os vizinhos tudo. Como é que faria numa hora dessa? Essa porta eu não posso ir. Ixi, naquela também não. Ih, naquela também não. Aquela ali eu briguei, mas já arrumei as pazes já. Ou seja, se eles tivessem problema de relacionamento, a dificuldade do milagre ia ser muito maior. Agora, em contrapartida, quando ela acessa aquele conjunto de casa, e eu acredito que ela falou assim: olha, me empresta aqui uma bacia que Deus vai fazer um milagre. Ela já despertou nas pessoas uma expectativa. O que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer mesmo? E essa expectativa de que Deus pode fazer algo é uma ferramenta extraordinária de evangelismo. Ninguém quer servir um Deus que não pode fazer nada. Mas quando você fala para uma pessoa que você serve a um Deus que já começa a história, Ele morrendo por você, Ele morreu para te salvar, te deu vida quando você estava morto em seus pecados. Só que Ele ainda tem uma quantidade infinita de bênçãos a dar para os seus filhos. Você começa a falar de um Deus que vai mudar a vida da pessoa. Então aquela ação de ir pedir os vasos é uma ação de testemunho, é uma ação de relacionamento. E lembra da frase:
não busque poucas vazias. A medida da sua fé em fazer a dinâmica do milagre vai determinar a extensão da sua vitória. Então se mexa, amém? Se mova. Uma vez o profeta está diante do rei e fala para ele assim, ó, dá para ele uma aljava de flecha, atira flecha para a janela. Aí o rei pega, tchufit, solta 3 flechas. O profeta, não rapaz, não era para ter soltado só 3 flechas, porque assim você vai ferir os sírios só 3 vezes. Você tinha que ter lançado 5, 6, 10 flechas. Ou seja, a falta de atitude, ou a atitude sem a intensidade correta, ela dimensiona o tamanho do milagre. Então é muito importante que na mentalidade daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida, você seja intenso, você seja verdadeiro, você seja um homem ou uma mulher de um só coração, você de fato creia naquilo que Deus tem para você e se mova em verdade sobre aquilo. Quando você lembra da parábola dos talentos, e eles foram e granjearam, negociaram, ou seja, eles pegaram aquelas bênçãos que Deus deu e eles foram trabalhar com ela. Eles gastaram tempo, gastaram dinheiro, gastaram relacionamento. Para quê? Para que houvesse uma multiplicação na medida daquilo que Deus já tinha dado para eles. Só que nós hoje vivemos uma realidade que a maioria das pessoas não tem atitude. As pessoas não desenvolvem atitude. As pessoas querem que as coisas caiam do céu, ou querem que aconteça tudo na vida assim, ó, que é o imediatismo. E existe uma dinâmica. Tem coisas que são processuais. Irmãos, o profeta não podia ter falado assim, olha, vai para a tua casa, a hora que você chegar lá, já vai ter vaso, os vasos já vão estar cheios, tem até o preço, pode vender por esse preço. Poderia, não poderia? Mas Deus tem processos, e os processos eles trabalham o nosso caráter, os processos trabalham pontos soltos na nossa fé, os processos trabalham situações da nossa fé que ainda não estão na maturidade correta. Então a dinâmica do milagre, a primeira coisa, houve um teste de relacionamento. A segunda coisa, houve um teste de obediência, porque ela tinha que ir fazer esse recolhimento dos vasos e depois fazer o quê? Entrar dentro da casa. Olha ali, ó, versículo de número 4, desculpa. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Então entra e fecha a porta. Quantos querem um milagre em nome de Jesus? Fecha a porta. Não tenham brechas. Não tenham brechas. Irmãos, enquanto a gente leva uma vida cristã, arrastando pecados de estimação, é como se você tivesse uma ferida profunda, drenando sangue, perdendo sangue, e aquilo te impede de você ter a força que você poderia ter. Você se torna um anêmico espiritual, porque você está sempre perdendo sangue, sempre perdendo energia, sempre perdendo velocidade. Por quê? Porque talvez portas estão abertas que não deveriam estar abertas mais. Situações da nossa vida que já deveriam estar tratadas e nós demoramos tratar, enrolamos para tratar. Aqui a palavra entra e fecha, blinde-se. Venha para o lugar de intimidade do teu milagre. É interessante que em Mateus 6, o próprio Senhor Jesus, ele dá uma instrução parecida.
Ponha 6,5, por favor, Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já mereceram a recompensa. Entenda isso. Fazer para o homem ou fazer para Deus. Aprendeu? Quando eu faço para o homem, eu tenho a recompensa do homem. Quando eles oravam na praça lá, nas sinagogas, as pessoas falavam: uau, olha como que os fariseus são homens de Deus. Eles orando nas praças, que oração bonita, que oração interessante. A recompensa deles era naquele nível. Eles já receberam o elogio, o reconhecimento, era tão somente o dos homens. Já no versículo 6 vai dizer: tu, porém, quando orares, não é? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Recompensas de Deus ou recompensa dos homens? Irmãos, a recompensa dos homens, ela não se iguala, não se compara em nada a recompensa daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas enquanto o nosso coração é movido pela recompensa dos homens, é movido pela necessidade constante de aprovação, é movido pela necessidade constante de alguém estar me validando, eu estou desperdiçando a oportunidade do Pai que vem em secreto me recompensar. Eu estou desperdiçando a oportunidade do Deus poderoso olhar para mim, para o meu esforço e me recompensar. Então, irmãos, reconectando aqui com a história, esta mulher, ela já tinha na sua vida os elementos do milagre. Ela já tinha os vizinhos, as bacias, os vasos já estavam nos vizinhos, ela já tinha um pouquinho de azeite em casa, ela só precisava de uma direção de Deus, para que através daquela direção de Deus, aquelas engrenagens começassem a rodar. E aí diz o texto bem assim, que ela vai, pede as vasilhas, ela partiu, pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Aquela casa toda agora está contemplando um milagre. Alguém pega uma vasilha, quase vazia de azeite, a mãe, né? E ela fala: vem cá, piá, vem cá, menino, traz um vaso desse. E ela, o vaso está enchendo. Imagina, o vaso enchendo. Só que no vaso principal tem só um pouquinho. E agora tem um vaso na frente com 100 vezes mais o vaso que ela está na mão. Próximo vaso. Próximo vaso. E ela vai. Próximo vaso. Vai. O profeta diz: não poucos vasos. Então imagina uma sala cheia de vasos, e os meninos vão trazendo. E aí aquele lugar que até agora há pouco era um lugar de tristeza, agora é um lugar de alegria. Porque um ambiente aonde Deus está agindo é um lugar de alegria. Um ambiente onde Deus está fazendo alguma coisa, a alegria dele vem, a glória dele vem, a graça dele vem. Agora está todo mundo rindo: mais um vaso, já são 10, já são 20, já são não sei quantos vasos, mais um, mãe, acabou os vasos. E a hora que ela acaba, o vasinho dela ali desliga o motor, trum, o azeite parou. Só que quando eles olham ali, uau, tem uma
uma infinitude de vasos repletos de azeite. Quando aquilo acontece e ela não tem mais vasilha nenhuma, o azeite para, ela corre no versículo 7, e ela vai até o profeta e vai lá: ei, eu tenho que te dizer, profeta, aconteceu um milagre, eu fiz conforme a tua palavra, e os vasos se encheram, a minha sala agora está cheia de vasos de azeite, a minha casa agora, aquilo que não era mais nada, agora tem provisões. E o homem de Deus fala para ela: agora então você vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, a extensão daquele milagre foi tão grande, que aquela mulher agora, ela sai da vergonha para a honra. Ela sai do opróbrio para a graça. Eu imagino, o credor chega no lar, no outro dia, pensando com a correntinha na mão, né, que ia levar os moleques. Eu imagino ela chegando assim, aí agora, porque quando Deus está com a gente fica até mais corajoso, não fica? Quando Deus está conosco, a gente fica até, vem cá, Satanás, o que você veio aqui fazer hoje, Satanás? Eu vim aqui te cobrar. Eu vim aqui levar os seus filhos, sua quebrada, porque você está me enrolando, sua nó cega. Você não quer me pagar? Então hoje eu vou levar teus filhos embora. E aí imagina, você caiu, Satanás, você perdeu, aleluia. Você já ouviu falar de azeite? Imagina o credor, sim, azeite é um dos elementos mais nobres do nosso tempo. Azeite serve para o templo, azeite serve para comida, azeite serve para medicina, azeite serve para iluminação. Então tá bom, se fosse para você transformar a minha dívida em azeite, quantos litros seriam? Sua dívida é muito grande, talvez seriam 1000 litros de azeite. Joãozinho, Luizinho, Robertinho, 1000 litros de azeite aí, por favor, porque Satanás está caindo por terra, porque Deus se mostrou Deus de provisão na minha vida. Imagina o homem lá, meu Deus, imagina, a vergonha foi removida, o opróbrio foi removido, chegou o socorro de Deus, chegou a graça de Deus. E depois que o credor vai embora, os moleques caem um para o outro. Foi por pouco, né? Quase, hein? Quase que a gente foi quebrar pedra, mas o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura para todo sempre. O papai falava que valia a pena ser crente, o papai falava, e aí olha só, Deus honrou a gente. E agora eles têm uma vida diferente, porque a extensão da bênção, a dinâmica deles em buscar vasos, eles colocaram toda a fé, então eles buscaram muito vasos, então agora eles têm muito azeite, a ponto de poder viver do resto. Irmãos, é nessa hora que eu entendo o que o apóstolo Paulo quer dizer, que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque essa mulher, ministra Bruna, ela só não queria perder os filhos. Essa mulher, pastor Vanzo, ela só não queria perder os filhos. Mas sabe o que Deus está mostrando? Enquanto tiver gente com fé na terra, eu vou fazer o impossível se tornar possível. Enquanto tiver gente com fé na terra, o meu nome vai continuar sendo grande. Enquanto tiver gente com fé na terra, as nações vão entender o que significa Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Deus da provisão, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 4:7 diz assim: pois porém este tesouro. Pega o 6 então, por favor. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus
como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios 4:7, é isso mesmo, em nós. Sabe o que eu queria que você aprendesse, cresce ainda nessa noite? A história dessa mulher foi transformada porque ela teve uma atitude de fé. A dinâmica do milagre acontece porque na casa dela, ela reconhece que ela tinha um pouco de azeite. Um pouco de azeite foi o suficiente para acontecer algo transformador. Transformador. Eu vou usar um pouquinho de paralelismo só para facilitar a tua fé compreender uma coisinha. Deus é bom, não é bom? Já ouviram falar da graça de Deus? A graça de Deus é o amor de Deus para nós, incessante, completo, além da nossa compreensão, além daquilo que merecemos. E uma das coisas que esse texto mostra é a graça de Deus. Em vários lugares na Bíblia, a mulher é uma das tipologias da igreja. E essa mulher ela perdeu o esposo, e a igreja, o esposo dela foi crucificado. Só que ele deixou um óleo precioso na casa, que é o Espírito Santo. E aí, sabe o que a igreja precisa aprender, pastor Eduardo? A noiva, a mulher, a igreja, ela precisa aprender a depender do Espírito Santo. Ela precisa entender que na vida dela, no vaso de barro, já existe algo tão precioso, que quando você compreender o que o Espírito Santo tem para a sua vida, o que Ele quer fazer em você e através de você, você vai ter uma vida abundante. Porque na morte dele, Ele já pagou a sua dívida. Ele já pagou a dívida já está paga. E agora Ele tem uma bênção para você continuar vivendo. Da mesma forma que aquela mulher, ela pagou a dívida com a porção do azeite, e agora ia viver do resto na cruz. O nosso Jesus já pagou as suas dívidas, e agora é tempo onde o Espírito Santo, Ele quer transbordar através de você. Você é o vaso que vai encher outros vasos. O azeite, ele está na sua vida, e não está numa medida pequena. O azeite, o Espírito Santo, ele está em você, e é através da sua vida que nesta hora, que a dinâmica de milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Ora assim comigo: Senhor Jesus, aumenta a minha fé, porque eu preciso entender, eu preciso crer, e eu preciso viver a consciência que o Teu Espírito Santo já está na minha vida. E não é um pouquinho do Espírito Santo, mas o Teu Espírito vive em mim. A Tua presença está sobre mim. Então, Pai, aumenta a minha fé, para que eu seja um ativador de milagres. Aumenta a minha fé, para que o óleo que está na minha vida, ele comece a transbordar.
Ele começa a encher outros vasos. Aumenta a minha fé, para que o óleo da minha vida, ele comece a mudar situações, ele comece a transformar realidades, ele comece a mudar sentenças, ele comece a trazer sonhos à existência. Que o Espírito Santo na minha vida venha me levar a viver o novo, venha me levar a viver o sobrenatural. Eu viverei além do ordinário, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou um vaso, e o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou um vaso, e o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia. Continua essa oração e começa a trazer à existência o seu milagre. Começa a orar pelo seu milagre. Começa a orar por aquilo que você precisa. Comece a clamar para que o céu venha. Comece a clamar para que a glória de Deus ela venha sobre a tua vida. Que a presença do Eterno, o poder de Yeshua HaMashiach, ele venha sobre você, vaso. Ele venha para que o seu vaso, aleluia, ele transborde de azeite, uma medida plena, uma medida completa, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Que haja multiplicação do seu azeite.